tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse Congresso Nacional de Coach Educacional, o maior evento online do Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com você para discutir sobre a educação da criança, não é mesmo? Eu trouxe o tema Mãe Inspiração. O que eu posso fazer hoje pela educação do meu filho? E você pode perceber que na palavra inspiração, o ação está em caixa alta, porque nós precisamos de atitude para educar as crianças, especialmente no mundo de hoje, quando elas se sentem muita liberdade, elas acreditam que não devem autoridade, que já sabem tudo, que têm total autonomia, mas há valores que são formados especialmente na família, não é mesmo? E aí, nós vamos começar com algumas questões. Quantas vezes você já se pegou se perguntando assim: o que eu faço para educar o meu filho? Como que eu vou conseguir uma educação boa para esse meu filho? Tudo que eu faço não dá certo. Já tentei de tudo. Quantas vezes você já se pegou nesta situação, não é mesmo? E aí nós vamos discutir sobre isso agora. Porque se você tem essa missão de educar uma criança, é você assumir esta postura de mãe e realmente ter atitude para educar. Eu não sei para você, mas na minha infância eu lembro muito bem que a participação da minha mãe foi fundamental para que eu me tornasse uma pessoa segura, autoconfiante e com autoestima elevada. Por quê? Ela tem apenas o 4º ano primário, né, naquela época, que hoje equivale ao 5º ano, mas ela estava lá, ela ia à escola, ela olhava os meus cadernos, ela participava das reuniões, ela ia nas comemorações, nas festividades, ela me colocava para estudar, e como toda criança, né, eu também fazia as minhas artes, e ela dava aquele puxãozinho de orelha, mas não é esse puxão de orelha aqui literal, não. Era um castigo, era uma conversa séria. O que ela me mostrou então? A postura dela de mãe, de autoridade sobre mim. Eu era uma criança que estava em formação e precisava de um adulto de referência para segurar as minhas rédeas, para me formar valores. E ela conseguiu muito bem, porque ela transferiu para mim esses valores, né? De cooperação, de amizade, de trabalhar a espiritualidade, de autodesenvolvimento, de liderança, de iniciativa, de várias coisas que ela conseguiu me formar com o exemplo dela. Ser mãe não tem receita, não existe receita, não exige uma formação especial para ser mãe. O que exige é que você tenha um autoconhecimento, que você tenha autoconfiança para conduzir a criança no caminho que possa possibilitar uma vida adulta, com segurança, autoconhecimento, autoestima elevada, que saiba lidar com os desafios do dia a dia com leveza, não é? Sem aqueles atritos, sem se revoltar. Aí nós vamos passar para o que o Isami Tiba sempre disse. Ele falou assim: existem duas fontes de educação. Quais são essas duas fontes? A educação familiar e a educação escolar. Cada uma tem a sua função e precisam estar juntas para formar uma criança íntegra, autoconfiante, autônoma, não é mesmo? Mas o que é que nós presenciamos no dia a dia? A educação batata quente. O que é a educação batata quente? A escola empurra a responsabilidade para a família empurra a responsabilidade para a escola. E fica nesse jogo de empurra, a batata quente é a criança. E como será o futuro de uma batata quente, que é totalmente insegura, que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer, que é essa criança aí que fica nesse jogo? Que profissional será esse? Que valores ele terá formado? Não é? Então, é para você pensar que junto à escola, vocês podem construir uma educação bem legal para a criança. Por isso, é importante a sua participação, o seu acompanhamento, o diálogo com a escola,
para que o seu filho tenha uma vida, uma formação tranquila. E tenha a certeza que todos os seus valores são transferidos para o seu filho, independente de você trabalhar para ser formado ou não. Porque a gente ensina com o exemplo, aprende-se com o exemplo. E nós temos várias situações que comprovam isso. Um exemplo muito claro é uma mãe levou o seu filho até Gandhi e disse para ele assim: Gandhi, por favor, diga para o meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou para ela e falou assim: pois não, traga o seu filho daqui a uma semana. Essa mãe voltou com o filho e ficou assim pensando: por que será daqui a uma semana? A semana se passou, ela voltou e aí chegou, colocou o seu filho diante de Gandhi e Gandhi falou assim: meu filho, pare de comer açúcar. E pronto. E aí a mãe saiu com a criança, mas ela ficou assim incomodada, né? Como assim? O que é isso de simplesmente falar, pare de comer açúcar? Ela voltou e perguntou para ele: Gandhi, eu te fiz uma pergunta, você me mandou voltar daqui uma semana, eu voltei e você simplesmente falou com meu filho para ele parar de comer açúcar, por quê? Qual foi a resposta do Gandhi? Há uma semana atrás eu comia açúcar. Entenderam? A gente não pode ensinar aquilo que a gente não faz. Eu não vou passar para o outro aquilo que eu não vivi. Então fique muito atenta a isso, que é o seu exemplo que a criança copia, que a criança aprende. Então não adianta você falar para a criança assim: pare de mexer no celular se você está o tempo inteiro mexendo no celular. Organize o seu quarto se o seu quarto é desorganizado. Leve a louça para a cozinha se você larga a louça lá. Então, o seu comportamento, a sua atitude, os seus valores são transferidos automaticamente para essa criança a partir do seu comportamento. Não é o que você ensina, é o que a criança vivencia. E foi pensando nisso tudo que nós começamos a discutir aqui, que eu quis fazer uma analogia e que eu tenho certeza que vai ajudar você a refletir mais sobre que educação você vai dar para o seu filho. O que você pode fazer hoje? E o que foi que eu fiz então? Fiquei pensando, não é? Na família, nós temos o pai, a mãe, ou só duas mães, não importa a estrutura familiar. Temos adultos responsáveis por crianças, não é? E as crianças ali precisam formar, elas fazem parte daquele ambiente, elas também precisam colaborar. E aí eu pensei, não é que pode ser comparado com uma empresa? Na empresa nós não temos os líderes? Na família também. Na empresa nós não temos os colaboradores? Na família também. Na empresa nós não trabalhamos a formação desses nossos colaboradores? Na família também você precisa trabalhar. E aí eu listei alguns tópicos para fazermos esta analogia e você realmente passar a ter uma visão diferenciada sobre a formação do seu filho. Então, para começar, nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Número 1, então, vai ser o autoconhecimento. Você se conhece, você tem consciência dos seus valores, quais são as suas atitudes dentro e fora de casa, especialmente dentro de casa. Você está segura que a atitude que você toma, você mantém firme nela, para não criar uma criança que vai ser folha de bananeira, que vai para lá e para cá, porque ela vai copiar o exemplo de uma pessoa insegura? Então você tem que ter o autoconhecimento e a autoconfiança, que é o que uma empresa tem também para estar forte no mercado, não é mesmo? Depois, nós vamos passar para o planejamento. Toda empresa tem um planejamento, não tem? E você também tem o planejamento. O que vocês vão fazer? Quais os dias que vocês vão passear? Que dia que vai às compras? Que dia que vai... Tudo, se você registrar e conversar. Os líderes não planejam junto com seus colaboradores? Então, faça na família a mesma coisa. Vamos ver aqui, quando que nós vamos viajar? Para onde que nós vamos? Vamos ver o que nós temos de dívidas, o que nós temos de investimentos, onde que nós precisamos poupar,
Onde que nós vamos investir? E aí você já vai estar formando valores que essa criança vai levar para a vida toda, não é? Ela vai aprender a planejar, a economizar, a analisar o que está em risco, o que está mais favorável. Então, esse planejamento é fundamental, inclusive das rotinas. A rotina da organização do quarto, a rotina, porém, você deve estar sempre atenta que quando um funcionário entra na empresa, ele recebe uma formação, ele tem toda uma orientação. Então não adianta você chegar e querer que o seu filho já nasça sabendo arrumar o quarto, organizar a gaveta, lavar uma louça. Não, ele precisa ser ensinado. E aí é essa formação que você vai dar a ele. Vai ensiná-lo a organizar o quarto, ensiná-lo a guardar os brinquedos. Aí depois você vai arrumar o quarto junto ao seu filho, guardar os brinquedos junto a ele, para então monitorar e cobrar. Tá fazendo a relação? Empresa, família, a mesma coisa, e você já está trazendo, formando uma pessoa mais forte, competitiva para esse mundo de mercado aí. Tá vendo? Dentro de casa você vai formar muitos valores no seu filho. Depois nós vamos passar para a comunicação eficaz. E este item é extremamente importante. Por quê? Porque o comunicar é tanto o falar, saber falar, quanto saber ouvir. Quantas vezes nós levantamos expectativas, nós não comunicamos claramente o que nós queremos, e aí nós não temos o resultado que nós esperamos e começamos com aquele atrito. Aí o diálogo é fundamental. Seja clara quando você for comunicar, pergunte se o seu filho entendeu. Quando o seu filho falar com você, preste atenção se você entendeu, responda para ele. Repita para ele o que ele disse, para você ter a certeza se houve comunicação, se você realmente entendeu o que foi falado. Não é mesmo? Porque senão vira aquela coisa, eu te falei, mas eu não escutei. E começa aquela confusão toda aí e é um Deus nos acuda. Tudo por causa da comunicação eficaz. Liderança. Nós já até falamos um pouquinho sobre a liderança aí no início, né? E eu quero repetir aqui agora. Toda empresa tem um líder, não é mesmo? Um líder é aquela pessoa que está numa posição superior, porém, ele tem o maior respeito pelos liderados. Ele é uma autoridade, mas não é autoritário. Ele sabe conduzir muito bem ali os funcionários, né? Tanto que não temos mais chefes. Chefes são aqueles que chegam, impõem, agridem, tratam mal, exigem, né? Não. E assim também nós não podemos ser mães, pais assim. Aí qual que é a liderança? É você sentar, conversar, e aí mostrar, analisar o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser mudado, qual a sugestão para mudança. É aquele bate-papo que você vai estar construindo relações saudáveis dentro da sua casa. Depois que a gente já falou sobre o autoconhecimento, planejamento, a comunicação, a liderança, nós vamos falar sobre a perseverança. E o que é essa perseverança? É você manter o seu foco, você ser firme naquilo que você está se propondo a fazer. Seu filho foi destinado a você para educá-lo, então você não pode desistir dele. Ser mãe é para sempre. E não adianta falar assim, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo e não deu certo. Não. Quando você fala que não deu certo, não foi um erro seu, foi uma tentativa. E essa tentativa você aprendeu a como não fazer, não é mesmo? Olha só o Thomas Edison, quantas vezes ele tentou acender a lâmpada e ele desistiu? Não, a lâmpada se acendeu. Assim também é você ter persistência para educar o seu filho. Educação é um processo contínuo, a longo prazo, e cada atitude, cada ação, ela vai assim, tipo conta-gotas mesmo. Mas quando você assustar, você tem uma pessoa ali forte ao seu lado, companheira, que te respeita, que é respeitado. Então isso é importante, a perseverança. Nós sabemos que a mesma coisa que você faz com um filho,
pode não dar certo com o outro. Isso também é um aprendizado. Nós somos seres únicos, cada um tem a sua especialidade, a sua individualidade, tem as suas necessidades. E aí, a equidade é exatamente isso, o tratamento diferenciado para que todos cheguem no mesmo, na mesma educação, que desenvolvam os mesmos valores. Então, se precisar de mais atenção para um, se esse um precisar, mas com o outro deu certo? Não, com esse aqui vai ser diferente, eu vou tentar de novo, porque eu serei persistente na educação do meu filho. A visão e foco, né? Qual que é o seu foco? Toda empresa não tem uma missão, uma visão, né? De atender bem a todos e trabalhar pela qualidade de vida. Um monte de coisa lá. Qual que é a família que você quer ter? Qual que é o foco? Que valores você quer formar? E aí você se reestruturar todo em cima desses valores. E descubra juntos. Vamos juntos ver aqui que família que nós temos, qual que é a família que nós queremos e como nós vamos chegar a ter essa família que nós queremos, né? Eu sou de uma família muito grande e tenho muitos irmãos e cada um é de um jeito ou de outro, mas nós temos valores bem sólidos. Eu gosto muito de fazer a comparação com o bambu chinês. Ele vai crescendo, se fortalecendo ali. Depois de 5 anos ele cresce e pode ter ventaninha, pode ter o que for, que ele se mantém em cima dos seus valores. Então, quando você passa a perceber a sua família como uma empresa, né, e trabalhe esses valores, logicamente adaptados para a família, com mais humanidade, com mais respeito, com mais carinho, com mais atenção, aí fica mais fácil de você ter famílias com valores sólidos, bem enraizados, né? E você vai estar contribuindo não só com a felicidade da sua família, quanto daqueles que convivem com a sua família, que terão contato com seu filho, não é mesmo? O outro ponto que toda empresa tem e que está muito em alta é iniciativa. A iniciativa é fundamental. Experimentei e fiz isso aqui, não deu certo. Não, opa, o que eu tenho que fazer? Vou pensar, vou mudar e já trabalhar de uma outra forma. Pelejei para fazer isso aqui, deu certo? Não, vou fazer de um outro jeito. E isso aí você vai desenvolver no seu filho também. O mundo hoje exige de pessoas com iniciativas, capazes de resolver problemas, né? Que muitas formações nem fazem isso. Mas quando você em casa trabalha isso, organizar uma coisa, eu não sei fazer porque eu não tenho essa formação, mas eu vou experimentar, eu vou criar. É assim que a gente aprende. Tudo que uma pessoa dá conta de fazer, eu também dou. Eu só preciso de investir, de focar e de não desistir. Então, a iniciativa ela é fundamental para você trabalhar com o seu filho. E por último, desses aspectos todos assim que eu estava analisando, né, para fazer uma comparação com a família e com a empresa, o último é coragem. Ser mãe exige ter coragem. E coragem é uma palavra de origem latina. O cor, né? Ela significa coractium. E aí, o que significa? O cor vem de coração e o actium vem de ação. Então, é agir com o coração, né? Olha só, se o seu coração bombeia sangue para todo o seu corpo, que é o que te dá vida, não é? Te dá energia, o coração bombeia energia para todas as suas virtudes, para todos os seus valores. E a coragem é dar cor à sua ação, não é assim? Então é atitude. Lembra do título dessa palestra? Mãe, inspiração. É inspirar a ação em você, para que você lembre que tudo depende de atitude. E para ter atitude você precisa ter coragem, ousar, fazer acontecer. E se não deu certo, fazer de novo e mudar. E o que não pode é desistir. Seja firme, cumpra a sua missão tal como você veio ao mundo para cumprir. Ok? Então, recapitulando aqui, nós falamos sobre os desafios na educação dos filhos nos dias atuais, certo?
Eu falei para vocês que é importante você lembrar lá como que foi a sua infância, porque isso traz um reflexo muito grande aqui na vida da gente. E contei para você a minha história, que foi muito importante a participação da minha mãe na minha vida. Ser mãe não tem receita, cada um tem que dar o seu melhor para que o seu filho seja o melhor possível. As duas fontes de educação, que é a educação familiar e a educação escolar, e que como resultado aí nós temos o atrito entre elas, nós temos a criança batata quente, que fica jogada de um lado para outro, que não é isso que a gente quer, não é mesmo? Contei a história de Gandhi para que você se lembre que o exemplo é que arrasta, não adianta você falar, você tem que dar o seu exemplo, por isso você precisa saber quais são os seus valores, quais são a sua estrutura familiar que você quer formar. E aí nós falamos sobre os itens que comparamos na educação da criança com o empreendedorismo, não é mesmo? Que foi o autoconhecimento, o planejamento, a comunicação eficaz, a liderança, a visão e foco, a iniciativa, a coragem. Perseverança também eu tinha esquecido. Então, eu espero que essa palestra tenha tocado aí em você, que você tenha muito, muito carinho por você, em primeiro lugar, porque você precisa estar bem para trabalhar, para fazer com que o outro esteja bem, que você se conheça, para que possa saber quais são os seus valores, e lembrando que a gente está em formação o tempo inteiro. O professor Paulo Freire sempre falou, né, que nós somos inconclusos, nós estamos nos formando o tempo todo, né? E aí você trabalhar as suas emoções, conhecer quais são elas, para você conseguir dominá-la, conhecer os seus filhos, prestar atenção na forma de comunicar, porque a comunicação é muito importante e nem todo mundo se comunica da mesma forma. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são sinestésicas. E esse desencontro de formas de comunicar muitas vezes gera um atrito, traz alguma coisa que acaba gerando confusão e sem necessidade nenhuma. Até lembrei aqui agora de uma criança perguntando para a mãe dela assim: mãe, por que o papai grita tanto quando ele está com raiva? Aí ela disse assim: quando as pessoas estão com raiva, os corações se afastam. Então não são as pessoas que se afastam, é o coração. Por isso que nós precisamos ter coragem, coragem e coragem para nos conhecer, para reconhecer os nossos valores e as nossas limitações, trabalhar as nossas limitações para formar essa criança e ser o nosso orgulho de cidadã, de profissional altamente competente que nós vamos colocar aí no mundo. Eu até falei, né, falei e sempre falo que um conceito de educação que eu não gosto é aquele que diz que a educação é formar a criança, trabalhar a criança para a vida, preparar a criança para a vida. Não concordo com isso não, porque educação é vida, educação é momento, é presente, e é isso que nós precisamos ver. Nós não vamos viver um rascunho e depois passar a limpo. A educação, ela é aqui, ela é agora, e é neste momento que eu tenho que investir naquela pessoa que é a minha missão. Qual que é a sua missão? O que você veio fazer? Não desista do seu filho. E se isso fez sentido para você, eu te convido para aqui debaixo desse vídeo, vai ter um link de acesso VIP. Então, adquira o seu acesso VIP por um precinho bem em conta. E você vai ter acesso a mais de 100 palestras que você poderá ouvir, assistir, quantas quiserem, durante um ano, quantas vezes você quiser. E você pode ter a hora que você quiser no conforto do seu lar, né? Por isso que é bom esse congresso online, que você não precisa se deslocar, você pode na sua casa assistir junto ao seu filho, aos seus colegas, quem você quiser. Mas esse pacote VIP, ele está imperdível.
imperdível e tem dicas muito legais de todos os profissionais altamente competentes e qualificados que elaboraram as palestras especialmente para você com todo carinho, como eu fiz essa aqui agora, e espero que ela realmente toque e possa te ajudar a educar melhor o seu filho. E eu sou a Ilza Amorim, educadora, coach, e o coach educacional, gente, ele te dá total apoio nessas questões, ele vai te ajudar a desenvolver as suas emoções. Então você pode entrar em contato comigo, que tem um preço especial também do pacote, eu faço atendimento online via Skype, e se você está participando deste congresso, você pode entrar em contato comigo, que terá um desconto bem especial. Eu estou presente aí nas redes sociais, e terei o maior prazer de tirar suas dúvidas, de responder. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail. E aí no finalzinho deste vídeo eu vou deixar todos os meus contatos para que você se sinta à vontade, que assista os vídeos que eu disponibilizo, que veja as dicas que eu dou. E, por favor, entre em contato que nós temos muito a conversar e que eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas para que você possa sentir mais e mais segurança na educação do seu filho, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com você e nos encontraremos muito por aí. Muito obrigada pela sua atenção, gratidão.